Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio César Botelho, natural de Araxá, atualmente moro em Uberaba, Minas Gerais. Sou engenheiro de segurança, trabalho na área de segurança há alguns anos, são 16 anos aproximadamente na área de saúde e segurança do trabalho. E vim falar para vocês aqui hoje sobre então, o plano de atendimento à emergência. Bom, o assunto é muito amplo, pessoal, é bem extenso esse assunto, né? Então, logicamente que se fosse para falar exatamente, de forma detalhada, todos os tópicos, né, todas as partes aí de um plano de atendimento à emergência, eu gastaria aqui umas 2, 3, 4 horas, né? Então, ou bem para mais, né? Então realmente é um assunto extenso. Então eu trouxe aqui em forma de resumo, tá? Eu vou comentar através de tópicos. Logicamente que eu fiz uma anotação aqui para eu poder seguir um script, né? E não me perder, até por conta do tamanho do assunto. Então é isso, galera. O assunto é muito amplo, ele varia muito. O primeiro ponto, primeiro ponto que eu diria assim, é a importância do assunto, né? Qual que é a importância de você ter um PAI, um plano de atendimento à emergência? Justamente para direcionar as ações que a empresa vai tomar em qualquer situação de emergência. Seja um incêndio, seja um acidente pessoal com vítimas, seja um rompimento de barragem, o assunto é muito importante. O plano de atendimento à emergência não é algo que você faz do dia para a noite, tá? Não é algo que você faz sozinho. É importante vocês envolver uma equipe multidisciplinar, né, para poder elaborar esse plano. Não é um documento tão simples assim de ser elaborado. E também não é um documento que deve ficar na gaveta, tá, pessoal? É um documento que tem que ser colocado em prática. Assim como os demais documentos da área de segurança, PPRA, PCMSO, enfim. Então é um documento vivo, tá? Que requer revisões, logicamente, quando necessário, né? Então, sem dúvida nenhuma, a empresa, a Vale, Samarco, né? Elas têm um plano de emergência e não tenho dúvidas que existia lá, um dos cenários de emergência era a possibilidade do rompimento de barragem. De acordo com esse plano, de acordo com esse cenário de emergência, rompimento de barragens, você teria ali várias ações a serem tomadas caso isso acontecesse. Então, não tenho dúvida que que a empresa tem lá o seu plano de emergência robusto, né, feito por uma equipe multidisciplinar, porém mostrando a importância do assunto, né, mesmo tendo um plano de emergência, deu no que deu. Mas eu só abro esse parêntese, pessoal, muita atenção na elaboração de um plano de emergência. A questão da responsabilidade técnica, então tem que estar muito atento a isso, porque numa situação de emergência, como foi o caso lá de Mariana e Brumadinho, se você participou da elaboração desse plano, você pode, com certeza, ser indiciado, pode ser chamado, né, para poder responder a diversos questionamentos. Por que o plano de emergência seu não funcionou? Então, está aí a importância desse assunto. Ponto importante a ser considerado antes de pensar em elaborar o PAI, antes de pensar em elaborar o plano de emergência. Tamanho e complexidade do seu empreendimento. Qual que é o tamanho do seu empreendimento? Qual que é a complexidade? Tá? Uma coisa é fazer um plano de emergência de uma oficina ali da esquina que tem lá 20 funcionários, sei lá, 500 metros, 1000 metros quadrados. Outra coisa é fazer um plano de emergência de uma mineradora, por exemplo. Né? Então, muita atenção quanto a isso. Tá? Complexidade do seu empreendimento. Você precisa conhecer o seu empreendimento, a sua organização. Você não consegue fazer um plano de atendimento à emergência se você não conhecer sua organização. Muito bem. Eu digo o seguinte, dos pés à cabeça, né? É importante você conhecer cada processo, onde é que a coisa pega, quais são os possíveis cenários de emergência. Então o primeiro ponto é esse, você conhecer muito bem a sua instalação. E aí aquela análise de perigos e riscos, né? Tanto de perigos e riscos e aspectos e impactos, perigos e riscos da parte de segurança, aspectos e impactos da parte de meio ambiente, né? Essa ferramenta é uma ótima ferramenta para você conhecer os perigos da sua planta, o que pode dar de problema com relação à parte de segurança, à parte ambiental e assim por diante. Já fica a dica aí da importância também da análise de perigos e riscos nesse sentido para você conhecer a sua organização. Outra coisa, legislação de cada estado, pessoal. Muita atenção nisso. Falando especificamente das instruções técnicas do Corpo de Bombeiro. Cada estado tem a sua legislação específica, tem a sua instrução técnica específica. Então, algumas coisas que eu vou estar comentando aqui hoje é do meu conhecimento para o estado de Minas Gerais, tá? Então, pode ser que para o seu estado, São Paulo, Goiás, enfim, pode ser que de acordo com o seu estado essa legislação muda. Então é importante você conhecer as normas aplicáveis ao seu estado, tá certo?
E aí já é até uma questão que eu deixo o seguinte, né? Eu não sou muito a favor dessa questão de cada estado determinar a sua legislação com relação a esse assunto, as instruções técnicas aí do Corpo de Bombeiros. Eu acho, no meu ponto de vista, no meu modo de pensar, eu acho que tinha que ter uma legislação federal, uma coisa só aplicável para o Brasil todo, né? Você sai do seu estado, vai para outro estado, é outra legislação, você sai daquele estado, vai para outro, é outra legislação, então isso confunde para nós profissionais da área de segurança, isso confunde muito, atrapalha muito. Outra coisa é se atentar aos procedimentos corporativos, principalmente empresas que têm várias filiais espalhadas pelo Brasil, é muito comum essas empresas terem seus procedimentos corporativos, né? E nesses procedimentos já definem alguns requisitos, mesmo que o seu estado não defina alguma legislação específica, e isso acontece, pessoal, tem alguns estados aí no Brasil que não têm legislações específicas com relação a esse assunto. Um outro ponto a ser verificado é o procedimento da empresa, tá? Então verifica lá os procedimentos corporativos, o que eles determinam com relação ao assunto plano de atendimento à emergência. Bom, estrutura de um plano de emergência, tá? Eu fiz um resuminho, uma anotação aqui do que seria a estrutura da formação de um plano de emergência. Então, primeiro ponto, seu plano de emergência tem que ter lá referências. Você fez seu plano de emergência baseado em qual norma ou em quais normas? Eu baseei na instrução técnica do bombeiro, NBR, procedimento corporativo, enfim, você precisa citar isso. Eu vou comentar só as estruturas e depois eu volto detalhando sobre cada uma. Referências, objetivos, definições, instalações, dispositivos e recursos materiais, recursos pessoais, rotas de fuga, pontos de encontro, simulados de emergência, procedimentos para atendimento à emergência, cenários de emergências e, por fim, lá os anexos e, por último, a RT. O RT, quem é o responsável técnico. Então, basicamente, são 12 pontos, tá, que eu separei aqui, que eu entendo que seja, no mínimo, o seu pai tem que ter, no mínimo, esses 12 pontos, tem que ter, no mínimo, essa estrutura, tá? Então, vamos lá, eu vou estar comentando aqui sobre cada uma dessas 12 estruturas. Como eu citei sobre as referências, né? Referências com que base legal você se baseou para fazer seu plano de atendimento à emergência. Você usou o NBR? Qual é o NBR? Você usou a instrução técnica do Corpo de Bombeiros do seu estado? Precisa citar a instrução ou as instruções técnicas. No meu estado, por exemplo, tem uma instrução específica para plano de emergência. Tem uma instrução técnica específica para brigada de incêndio. E assim por diante, tá, pessoal? Então precisa avaliar quais são as normas aplicáveis aí ao seu estado. E como eu disse, os procedimentos internos também, procedimentos corporativos da sua organização. Tem que checar. A empresa que você trabalha tem procedimento corporativo, então você precisa citar o número desse procedimento, né, que serviu como referência para você elaborar o seu plano de emergência. Projeto de combate a incêndio também ele deve ser citado, né? As empresas têm aí seu projeto de combate a incêndio, então ele também é uma referência. Dentro do projeto de combate a incêndio tem várias informações que a gente extrai de lá e coloca no nosso plano de emergência. Objetivos. O campo objetivo do PAI é basicamente o seguinte: orientar as pessoas definindo as ações necessárias, fazendo um resumão, né? Estou aqui fazendo bem um resumão. Orientar as pessoas definindo os recursos materiais e humanos que serão necessários para poder neutralizar, eliminar ou minimizar os impactos, as consequências em razão daquela emergência que causou na sua organização, na sua empresa, tá? Então, o objetivo geral do plano de emergência é isso. E nesse campo objetivo é onde você vai citar exatamente isso que eu mencionei aqui. Seja emergências, como eu citei no início da live, relacionadas à saúde, primeiros socorros, emergências relacionadas a incêndio, emergências ambientais e assim por diante, tá, pessoal? Independentemente da emergência, Júlio, como que eu vou saber quais os tipos de emergência que eu tenho na minha empresa? Conhecendo a sua empresa, não tem como, isso não é padrão, tá, pessoal? O PAI que serve para mim vai servir para você? Nem sempre, talvez alguma coisa você consiga aproveitar, mas nem sempre você precisa conhecer a sua empresa, a sua instalação, para entender quais os tipos de emergência, né, que pode ocasionar na sua empresa. O item definições, estou ainda basicamente na introdução do PAI, né? O item definições é basicamente o glossário, né? O glossário é o que significa lá cada palavra técnica que é utilizada no seu documento, tá? Então é muito comum qualquer tipo de procedimentos e programa ter lá o seu glossário, que aí eu acho que está tranquilo, né? Todo mundo entende perfeitamente o que seria. Bom,
No item instalações, pessoal, esse item aqui é interessante. Instalações, você precisa citar as informações da sua empresa, da sua planta, como, por exemplo, área quadrada, qual que é o tamanho da sua empresa, localização geográfica da sua empresa, se ela está nas vizinhanças, próxima a alguma cidade, próxima a alguma rodovia, qual a distância da cidade mais próxima, enfim, todas as informações da empresa no sentido de funcionamento dos turnos, tá? Se a sua empresa tem um turno, 2 turnos, 3 turnos, ela funciona 24 horas, sábado, domingo também ou não, se tem portaria disponível sempre às 24 horas, enfim, todas as informações, layout da sua planta, onde é que fica cada setor, número de edificações na sua planta. Então, o máximo de informações que você conseguir sobre a sua organização, a sua planta, é nesse trecho que você vai citar. Esse trecho é conhecido como instalações, tá certo? Bom, dispositivos e recursos materiais. Aqui, galera, aqui é onde a coisa começa a funcionar. Dispositivos e recursos materiais, ou seja, quais são os recursos que a sua empresa tem, que a sua empresa dispõe para atuar numa situação de emergência. Aqui é onde você precisa, de fato, estruturar a sua empresa. Uma vez identificadas as possíveis emergências, o que eu vou fazer para poder controlar essas emergências que eu identifiquei? Poxa, eu posso ter aqui incêndio, beleza, eu tenho hidrante, eu tenho extintor, eu tenho um detector de fumaça, eu tenho um detector de temperatura, eu tenho sprinklers, enfim, mangueiras de incêndio, e aí vai, pessoal, tá? E aí vai. Eu tenho vestimentas de combate a incêndio, eu tenho da parte ambiental kits ambientais, kits de contenção em caso de vazamento de produto químico. Se eu tiver lagoas, né, de decantação, lagoas de tratamento, é muito aplicável essa questão das contenções, né? Materiais para poder isolar, para poder impedir que um determinado produto, um determinado líquido, né, se espalhe por outras regiões, por outras áreas. Centrais de alarme, se a sua empresa possui uma central de alarme que faz monitoramento constante de toda a sua planta. Sensores, no caso, né, voltando ao exemplo das barragens, né, sensores instalados próximos às barragens que acusa uma redução do nível dessa barragem, uma redução drástica do nível da barragem, que isso pode denotar aí ser um acidente ambiental, né? E isso ser acionado o plano de emergência da empresa, disparar alarmes, enfim. Outro recurso material, alarmes na sua empresa, quais são os alarmes que tem disponível, qual a localização desses alarmes, o tipo de alarme que você vai utilizar na sua empresa, isso tudo é recurso material. Lanternas, sinalização, cone de sinalização, cercas, cerquites, são muitas coisas. Desfibrilador automático, na parte de primeiros socorros, né, o DEA, desfibrilador automático. Eu tenho maca de emergência, macas, né, para situações emergenciais de primeiros socorros, kits de primeiros socorros. Enfim, galera, você precisa relacionar todos os materiais que você tem na sua empresa, para poder, não só aquilo que você tem, mas aquilo que você precisa ter, é óbvio, né? Uma vez identificada a situação de emergência, você precisa ter os recursos materiais para poder combater aquela situação de emergência. Então aí você precisa relacionar nesse tópico chamado de recursos materiais todos os recursos, ferramentas e equipamentos que você tem para poder controlar, minimizar ou eliminar de vez aquela situação de emergência. Tá? Ficou claro aí, pessoal? Se você tem recursos materiais, você precisa também ter lá os seus recursos humanos, que a gente chama aí de recursos pessoais. De forma geral, né, sendo bem resumido aqui, brigada de emergência. Né? É muito comum, é lógico que depende, de novo, do tamanho do seu empreendimento, da complexidade do seu empreendimento, você tem que ter lá a sua brigada de emergência, né, que são as pessoas aí que vão atuar nessas situações emergenciais. E aí é o seguinte, nesse tópico você coloca então como que é formada a sua brigada de emergência, qual a quantidade de brigadistas que você tem que compõem a sua brigada de emergência, como é o organograma da sua brigada, existe coordenador, existe líderes, existe um chefe geral da brigada de emergência, isso varia também de estado para estado, tá, pessoal? É importante deixar isso bem claro, não só de estado para estado, mas também de acordo com a classificação da sua empresa lá pela instrução técnica do Corpo de Bombeiros, tá certo?
Só citando como exemplo, na empresa onde eu trabalho, nós temos que ter lá coordenador geral da brigada, chefes de cada seção da brigada, líderes da brigada e os brigadistas, né? Então, de acordo com a complexidade, de acordo com a sua instalação e a classificação dela perante as instruções técnicas aí do Corpo de Bombeiros, você dimensiona, né? Você elabora o seu organograma da brigada, tá? Então o organograma é muito importante, é óbvio, né? Porque uma brigada deve ser organizada. Se você não tem a definição de cargos dentro da sua brigada de emergência, vira uma bagunça danada. Então toda brigada tem que ter lá suas lideranças, né? Geralmente essa liderança é por turno, em cada turno você tem uma liderança. Dependendo do tamanho do seu empreendimento, você tem líderes de acordo por edifícios, né? por pavimentos, inclusive. Então, de acordo com o tamanho da sua estrutura, da sua empresa, você vai definir lá os líderes por estabelecimento, vamos falar assim, né? por cada prédio, por cada edifício, e levando em consideração também os turnos de trabalho, tá, pessoal? Isso tem que ser levado em consideração. As funções de cada um na brigada, eu já citei, e não só esse tipo de função, tá? De você é o chefe da brigada, você é o líder, você é o coordenador geral da brigada, mas dentro da brigada de emergência, isso também varia muito de empresa para empresa, isso não é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Mas dentro desse grupo também, você precisa definir lá, é comum, né, as empresas definirem quem vai ser o operador do hidrante, quem vai ser o responsável por isolar a área, quem vai ser o responsável por acionar o corpo de bombeiros, quem vai ser o responsável por avisar a portaria e manter toda a estrutura preparada para receber o corpo de bombeiros, ou o SAMU, por exemplo, quem vai ser o operador lá da sua motobomba, né, em sistemas automáticos aí, quem vai ser o operador de uma VG, uma válvula de governo, quem é que vai dar as ordens para poder fechar uma válvula de governo, por exemplo. Então, isso tudo tem que estar muito claro e, logicamente, para os brigadistas, principalmente, né? Cada brigadista tem que entender exatamente a sua função dentro da brigada, tá? E aí também faz parte desse tópico, né, de recursos pessoais, as áreas de suporte, o setor de segurança do trabalho, o setor de saúde, o SESMIT, né? É um setor de suporte, a área de meio ambiente, a área de manutenção, né, o pessoal de mecânicos, os mecânicos eletricistas, né? Então essas áreas de suportes também devem ser citadas como recursos pessoais, porque são as áreas que vão atender a emergência que está acontecendo em sua empresa. Próximo tópico, rotas de fuga e pontos de encontro. Inclusive essa semana eu coloquei uma foto aí no stories do meu Instagram, uma sinalização lá do ponto de encontro, e depois eu fiz um rápido vídeo aí falando sobre esse assunto. Inclusive isso está lá nos meus destaques, não sei se vocês já viram, no meu Instagram tem vários destaques lá de dicas, vagas para técnico de segurança, vagas para engenheiro de segurança, mensagens para reflexões, enfim, depois se vocês tiverem interesse, entra lá no meu Instagram, vocês vão ver lá os destaques salvos lá na página inicial do meu Instagram. Rotas de fuga e pontos de encontro, ou seja, isso você vai puxar lá do seu projeto de combate a incêndio. Quais são as rotas de fuga que eu tenho na minha empresa, rotas de fugas sinalizadas, delimitadas para situações de emergência. Ou seja, eu trabalho nesse setor. Se acontecer uma emergência aqui, para onde eu vou? Né? Então é basicamente isso. E aí tem aquela placa padronizada, né? Aquela placa verde com a seta indicando as saídas de emergência. Essa placa é uma placa fotoluminescente, então num ambiente escuro você consegue enxergá-la, né? Tem padrão, tem norma para isso, tá, pessoal? Inclusive o tamanho da placa, tem tudo isso definido em legislação específica, tá? Então, as rotas de fuga é basicamente isso. Isso tem que estar, logicamente, lá no seu projeto de combate a incêndio, indicando quais são as rotas de fuga, e também nas áreas, nos locais, nas áreas tem que ter lá as placas de sinalização indicando para as pessoas qual que é o fluxo de emergência, ou seja, para onde elas devem se dirigir em situações de emergência. Importante, foi uma pergunta da colega Luana, essa semana me perguntou, né, uma dúvida dela, com relação a... Júlio, eu tenho um ponto de encontro, porque é o seguinte, as rotas de fuga, pessoal, elas direcionam as pessoas, a população da sua empresa, da sua planta, direciona as pessoas para o ponto de encontro. O que é o ponto de encontro? É o local onde essas pessoas vão reunir até que aquela emergência seja resolvida. É um local geralmente distante da sua fábrica, da sua indústria, do seu negócio,
um local distante e seguro, tá? Se possível, próximo da portaria, porque numa situação de abandono geral, se houver a necessidade das pessoas saírem, inclusive, das imediações da planta, isso consegue ser feito de forma eficaz, tá? Aí a pergunta da colega Luana para mim, mandou no direct nessa semana, é o seguinte: Júlio, o meu ponto de encontro ele é pequeno para aglomerar a quantidade de pessoas que eu tenho na minha planta. O que eu faço? Ela me mandou essa dúvida. Então você divide, você faz outros pontos de encontro. É permitido? É permitido. Desde que, logicamente, isso esteja contemplado no seu projeto de combate a incêndio, no seu plano de emergência, tá? Então você distribui na sua planta, nas imediações da sua planta, você distribui alguns pontos de encontro. Onde eu trabalho, por exemplo, nós temos lá 2 pontos de encontro. Eu tenho uma grande edificação de um lado e uma grande edificação de outro. Então, desse lado a galera vai para um lado e desse outro a galera vai para o outro. Então, essa foi a dica que eu passei para ela. Quando você tem um número muito grande de pessoas, que naquele ponto de encontro não vai conseguir, não vai caber todo mundo naquele ponto de encontro, né? Vai virar um tumulto de pessoas e isso pode ser preocupante, né? Pode gerar até pânico, acidentes e tal. Então é isso, pessoal. A rota de fuga e ponto de encontro é basicamente isso. Interessante o seguinte, ponto de encontro é comum, isso varia de empresa para empresa, mas existe o ponto de encontro de evacuação ou ponto de encontro de abandono diário, a nomenclatura vai depender de cada empresa, tá? Mas então existe basicamente aí 2 pontos de encontro, tá? Que eu já vi pelas empresas que eu já trabalhei, né? Você tem lá o seu ponto de encontro de evacuação, um ponto de encontro de abandono de área, e você tem também um ponto de encontro dos brigadistas, tá? Então eu vou citar a experiência prática que eu tenho, a empresa onde eu trabalho, outras empresas que eu já trabalhei, funciona exatamente dessa forma. Em uma situação de emergência, dispara-se um alarme, né? Geralmente as pessoas acionam lá aquele acionador manual, é feito o acionamento dele, aí tem vários modelos de acionadores manuais, né? Então é feito o acionamento do acionador manual, dispara-se um alarme. Qual alarme, Júlio? Isso também é uma bagunça, pessoal. No meu ponto de vista, isso tinha que ser padrão, a nível Brasil. Olha, esse alarme é para a situação de chamada da brigada de emergência. Esse outro alarme é para evacuação geral da planta, abandono de área. Eu acho que isso deveria ser, no meu modo de pensar, padrão para nível Brasil. E não é. Cada empresa tem o seu padrão. Isso vira uma bagunça, porque principalmente se você está acostumado a trabalhar numa empresa, quando você sai e vai para uma outra empresa, que o padrão é diferente, até você se acostumar, se habituar com aquilo, é um pouco desafiador, né? Até você conseguir identificar como é que é a diferença da sinalização entre um e o outro, né? Então, pessoal, é importante que você defina na sua empresa exatamente isso, a questão da sinalização, da emergência, do tipo de alarme. Qual que é o tipo de alarme da minha empresa que eu vou adotar para chamar a brigada ou para fazer a evacuação geral? Geralmente são essas 2 situações, são esses 2 pontos de encontro. Mas, de novo, isso varia de empresa para empresa, tá certo? Na empresa onde eu trabalho, nós temos um tipo de emergência, um tipo de alarme que aciona apenas a brigada de emergência, e a brigada de emergência se reúne no ponto de encontro da brigada de emergência, e ali é próximo à central de emergência, eles identificam qual foi o acionador acionado, e as lideranças da brigada definem as ações necessárias para cada brigadista, como que cada um vai agir. Olha, você vai para a portaria, você vai isolar a área, você vem comigo, você pega a maca de emergência, você pega o extintor, o hidrante, você conecta a mangueira lá no hidrante, enfim, é definida as ações necessárias e os brigadistas vão para aquele local onde houve o acionamento da emergência. E aí é o seguinte, identificada a situação de emergência, se a emergência consegue ser resolvida ali com a equipe interna da brigada de emergência, beleza, morreu o assunto. Agora, se a situação começa a tomar proporções maiores, vamos imaginar um incêndio, né? Um exemplo clássico aí. Teve um início de incêndio, o incêndio foi propagando, fugiu do controle. Vamos imaginar que próximo a esse incêndio tem lá tanques de gás, por exemplo, né? Tanques de GLP, por exemplo. Né? Eu estou aqui realmente desenhando uma situação, né? Então é uma situação crítica, concordam comigo? E principalmente se próximo a esses tanques, né? Próximo a esse local, você tem um aglomerado de pessoas. Então nessa situação é uma situação típica de acionar o alarme de abandono de área. Ou, por exemplo, se na sua empresa
fabrica aí, né, no seu processo produtivo, você tem um cenário que é a possibilidade de vazamento de gás asfixiante, gás tóxico, né? Se houver um vazamento de gás, é uma situação típica para abandono geral de área, tá certo? E aí, nessa forma, é acionado o plano de emergência para abandono geral da fábrica, e aí é acionado um outro tipo de alarme, que para as pessoas que já entendem disso, significa evacuar a planta, fazer o abandono da área. E aí as pessoas se dirigem de forma organizada, através dessas rotas de fuga que eu mencionei, para os seus pontos de encontro de abandono de área, ponto de encontro de evacuação de área. Tá certo, pessoal? Então, rota de fuga e pontos de encontro é basicamente isso. De novo, varia de empresa para empresa. Tem empresas que não têm esse procedimento de reunir primeiro os brigadistas. Tem empresa que tem apenas um único alarme, que é para abandono geral. Então, se tocou aquele alarme, as pessoas devem sair dos seus postos de trabalho e se dirigirem para o ponto de encontro de abandono. Tá? O próximo tópico, simulados de emergência. Esse é extremamente necessário, pessoal. Simulado de emergência, como o próprio nome diz, você vai fazer treinamentos simulados, simulações, com base no cenário de emergência da sua planta. Uma vez identificados os cenários, você precisa simular de forma periódica que aquele tipo de emergência está acontecendo. Esse simulado pode ter aviso aos brigadistas ou não. Os brigadistas podem estar sabendo que vai ter um simulado ou não. Isso vai muito de empresa para empresa e também vai muito da maturidade da sua equipe. Se a sua equipe está bem treinada, o pessoal está bem organizado, beleza. De repente nem precisa avisar para a galera que vai ter simulado. O ideal é até que não avise, né? Mas, se você está implementando a sua brigada de emergência, está implementando o plano de ação de emergência, está no começo, pessoal, cuidado com isso. Eu recomendo, e aí é pensamento individual de cada um, mas eu recomendo que você avise. Avise aos brigadistas, avise as lideranças que vai ter um simulado naquela semana ou naquele dia, tá? Para que as pessoas, para que essa situação não se transforme em pânico, principalmente se a sua empresa aí, né, tá nessa fase, né, nesse início de implantação dos procedimentos, tá certo? Então tem que ter muita atenção quanto a isso. Agora, se a sua empresa se o pessoal está bem treinado, o pessoal está ciente dos procedimentos, né, a brigada está bem treinada, o plano de emergência já acontece na prática, não é um plano que fica engavetado, a galera sabe exatamente como agir, aí beleza, realmente não precisa avisar, faz a simulação, aciona os alarmes de emergência e vocês precisam identificar como que a equipe de resposta à emergência vai atuar nessa situação. Tá? Então você posiciona pessoas de forma estratégica, né, em alguns pontos, cronometra, né, e aí tem algumas legislações que pedem isso também, né, qual que foi o horário do simulado, qual o tempo gasto para poder conter aquela situação de emergência, quais os pontos positivos que foram constatados no simulado de emergência, quais os pontos de melhoria, tá certo, pessoal? Então tudo isso deve ser relacionado no relatório do simulado. Então o simulado é a situação, é a emergência em si. E aí após o simulado você deve reunir essas pessoas que ficaram posicionadas em pontos estratégicos para poder fazer lá o relatório do simulado, no qual tem que conter lá a participação dos brigadistas, de algumas lideranças, do time de saúde, segurança e meio ambiente, enfim. Então é importante envolver todo o time de suporte nesses simulados. Importante, defina a periodicidade dos seus simulados. Eu vou fazer simulado uma vez por mês, beleza. Eu vou fazer simulado a cada 2 meses, a cada 3, a cada 4 meses, a cada 6 meses, enfim. Você deve definir a periodicidade dos seus simulados. Definindo a periodicidade dos seus simulados, você precisa fazer o cronograma de simulados, tá? Então até março eu vou fazer o simulado de incêndio na área industrial. É um cenário. Depois, até junho, eu vou fazer um simulado de afogamento na lagoa de decantação, tal. É outro cenário. Depois, até tal mês, eu vou fazer um simulado de, por exemplo, vazamento de produto químico, derramamento de produto químico. E assim por diante, galera. Então, definido a periodicidade do seu simulado, como ele vai acontecer, você faz o seu cronograma, qual que é o mês que você vai realizar e qual o cenário de emergência que você vai fazer a simulação de emergência. Tá?
Então, basicamente é isso. Algumas legislações, inclusive, exigem que alguns simulados, pelo menos um no nosso estado aqui, pelo menos um simulado de emergência, e às vezes não é só a legislação, como se tem no início da live, às vezes o procedimento corporativo da sua empresa também, a sua política de segurança, enfim, define que pelo menos um simulado tem que haver a participação do Corpo de Bombeiros, tá certo? E aí eu já vi alguns simulados, pessoal, por exemplo, simulados de acidentes pessoais com vítimas, né? Você contrata lá uma pessoa que faz maquiagens e aí tem pessoas específicas, né, que fazem maquiagens de lesões, né? E aí o cara vem e tal, faz a maquiagem lá de uma pessoa lesionada. Enfim, é um negócio bem assustador mesmo, é um negócio muito real, né? Para quem já fez isso aí sabe do que eu estou falando, né? Mas é bacana, é interessante, dá para realmente fazer realmente simular uma situação, né? Uma situação de emergência. Dá para você, por exemplo, quem tem aquelas máquinas de fumaça, que as maquininhas que se usa em show, em banda, né? Banda, quando vai apresentar aí, usa aquelas maquininhas de fumaça, né? Você pode utilizar aquilo também, simulando um vazamento de gás, por exemplo, você pode utilizar simulando um incêndio, tá? Só cuidado, pessoal. Tem até, eu já vi simulados também que as pessoas colocam fogo mesmo, né? Mas assim, cuidado com isso, tá? Primeiro, a questão ambiental, tá? Atente-se a norma ambiental, se na sua cidade, no seu estado, pode ser colocado fogo dentro da sua instalação, né? Então, o primeiro ponto é esse aí. E segundo ponto é onde você vai fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, cuidado com isso, né? Essa questão de, vamos colocar fogo, vamos fazer um simulado com fogo. Cuidado, tá? Tem que ser um ambiente controlado. Existem, na verdade, centros de treinamentos para isso, né? Fora da sua planta, lógico, né? Centros de treinamentos homologados, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros, para poder realizar esses tipos de testes, né? De simulações e tal. Então, muito cuidado com isso, tá? Atenção com relação a essa questão. Eu já vi, por exemplo, eu não vi isso acontecer, eu já vi pessoas dando ideia disso. Vamos estourar uns rojão, né? Vamos acender um foguete. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Então, primeiro você tem que entender muito bem os riscos aí da sua planta antes de querer fazer qualquer cenário aí, meter fogo, enfim, tá? Inclusive essa questão de maquiagem, né? Quando você maquia lá uma pessoa lesionada, com sangue e tudo mais, tem pessoas que ao ver isso passa mal, tá? Então, tem pessoas que não podem ver sangue, por exemplo, né? Então tem que ter esses cuidados aí, tá? Mas eu já vi alguns simulados assim e acho até interessante, né? De novo, é meu modo de pensar, e aí eu acho que é individual isso, né? Mas você tenta simular a situação mais próxima aí da realidade. Bom, já falei bastante coisa sobre simulados de emergência. E aí chegou o cenário de emergência. Para mim, é uma das partes principais. É o cenário de emergência e o próximo item que é os procedimentos para atendimento à emergência. Cenário de emergência, pessoal, como eu já citei aqui, é o seguinte. Quais são as possíveis situações emergenciais que pode acontecer na minha planta? Pode acontecer incêndio? Pode. Então, incêndio é um cenário de emergência. Pode acontecer acidente pessoal com vítima? Pode. Então, acidente pessoal é outro cenário de emergência. Pode acontecer rompimento da barragem? Pode, é outro cenário de emergência. E assim por diante, galera. Derramamento de produto químico, vazamento de produto químico, rompimento da estação de tratamento de esgoto, afogamento na estação de tratamento, afogamento nas lagoas de decantação, aí afogamento em torres de resfriamento. Então, galera, aí vai depender muito, muito, muito da situação da sua planta, tá? Então, de novo, como eu mencionei lá nos primeiros itens, né? É importante que você conheça a sua empresa, a sua organização. Quais são os riscos da sua organização? Identificado esses riscos, você então relaciona aí os possíveis cenários de emergência que você tem na sua empresa. E aí eu já passo para o próximo item, que é procedimento para atendimento à emergência. Uma vez identificado o cenário de emergência, você precisa definir quais os procedimentos que você vai seguir, que a sua empresa, que a sua equipe de emergência vai seguir naquele cenário. Então, afogamento na estação de tratamento de esgoto, por exemplo, né? Estação de tratamento de efluentes. Qual a metodologia, qual o procedimento que nós vamos adotar se alguém cair lá dentro da lagoa, lá dentro da estação de tratamento e se afogar? Então, o procedimento vai ser esse. Então, é isso. Tem que ter isso muito claro, escrito, e as pessoas, logicamente, obviamente, a sua equipe de emergência tem que saber disso, tá? Então, o PAI não é só você fazer o documento e guardar na gaveta. Não é isso. Você precisa treinar a sua equipe de emergência nesse documento.
Sugestão, tá? Que eu já fiz, a gente faz isso na empresa onde eu trabalho. Nós tiramos cópia desse documento, desse PAI, entregamos uma cópia para cada brigadista e de forma periódica a gente faz uma provinha onde o brigadista tem que fazer essa prova. E se ele não atingir um número mínimo, uma nota de corte, ele é reprovado na prova e ele pode fazer mais uma prova. Aí vai de empresa para empresa, tá? Isso não é regra, isso é a sua empresa que define. Se ele não passar na prova, ele vai para a prova de recuperação, vamos chamar assim. Você dá mais alguns dias para ele, daqui uma semana, daqui um mês, aí você que vai definir, você aplica uma outra prova e vê se ele passa. Se ele não passar, infelizmente, ele vai ser desligado da brigada. Por exemplo, tá? É você quem vai definir as ações que você vai tomar caso a pessoa não passe na prova sobre o plano de emergência. Tem que ter uma forçadinha, pessoal, para o cara realmente estudar. É lógico que você deve treiná-lo primeiro, né? Você tem que treinar no PAI, no plano de emergência, treinar no cenário de emergência, beleza. Treinou a galera, mas vocês concordam comigo que nem sempre o treinamento a pessoa consegue absorver tudo, né? Às vezes a pessoa está cansada, está entrando no ouvido, está saindo no outro. Então daí a importância de repente entregar um plano de emergência e olha, pessoal, daqui um mês a gente vai fazer uma prova desse assunto aí. E aí você define qual que vai ser o critério, a nota de corte. Se não passar na prova, o que vai acontecer? Vai ter uma prova de recuperação. Se não passar na prova de recuperação, a pessoa vai ser desligada da brigada, ou vai ter que fazer um outro treinamento de reciclagem, enfim, aí cada empresa define o seu procedimento. Outro cenário de emergência. Eu tenho um outro cenário de emergência, incêndio. Beleza, na situação de incêndio, qual que é o procedimento que você vai adotar? Então tem que ter isso escrito, tem que ter isso claro. Em situação de incêndio, os responsáveis por hidrantes vai até os hidrantes, os responsáveis por extintores vai até o extintor mais próximo, os responsáveis por isolamento de área vai pegar o isolamento cone, cerquite, fita zebrada, o que for, e fazer o isolamento da área afetada, vai ter o operador da bomba, enfim. Qual que é o procedimento que você vai adotar na sua empresa de acordo com o cenário de emergência? Basicamente é isso, pessoal. Aí vai depender muito, de novo, da sua empresa, tá? Vai depender muito do seu cenário de emergência também. Um dos cenários que eu tenho aqui é a possibilidade de ter vazamento de gás tóxico. Beleza, ok. Qual que é a metodologia? Qual que é o procedimento que a sua empresa vai fazer quando houver um vazamento de gás? Um dos cenários é rompimento de barragem. Qual que é o procedimento? Né? Esse eu realmente até tenho curiosidade, né? Qual que é o procedimento que a sua empresa vai adotar se a barragem se romper? Há pouco tempo eu postei no feed aqui do meu Instagram, tá lá o post. Não sei se no estado de vocês ele tem isso, mas aqui no nosso estado, né? Eu não sei se isso também é a nível estadual, creio que sim, mas no nosso estado a gente recebe um SMS da Defesa Civil, onde você cadastra o seu CEP e você é informado horas antes, caso vai ter alguma tempestade, chuva, ventos fortes, né? A gente é avisado horas antes sobre isso. E eu coloquei lá no post o seguinte: com a tecnologia que tem hoje, isso é muito tranquilo de se fazer, né? Caso houver um rompimento de barragem, não é possível ser disparado uma mensagem instantânea de acordo com aquele sensor. Eu tenho um sensor onde eu tenho a barragem abaixou de acordo com o nível que engenheiros especialistas identificam, que baixou a barragem abaixou, sei lá, 10 centímetros, não entendo dessa praia, tá galera? A barragem abaixou 10 centímetros, é situação grave. Nessa situação, o sensor acusa e dispara uma mensagem automática de texto, ou pelo WhatsApp, sei lá o que, para os telefones pré-cadastrados, né? Que a barragem se rompeu e essa pessoa deve procurar um local alto. Que coisa simples, porque com a tecnologia é possível fazer isso. Tanto é que a Defesa Civil já usa isso através do CEP que você cadastra, né? Então é um dos procedimentos de emergência que a empresa pode adotar. Lembrando que esses procedimentos de emergência, como esse exemplo que eu acabei de citar, ele não fica só para dentro da sua empresa, não. Se próximo à sua organização, próximo à sua empresa, você tem cidades nas circunvizinhanças, esse procedimento também se aplica para essa população. E a população também deve ser treinada no plano de emergência, tá, pessoal? Muito importante isso. Tem gente que esquece, tem gente que se preocupa só com a sua casinha ali, com o seu mundinho, e esquece que em volta tem toda uma população, né? Então é importante ter isso claro lá no plano de emergência. E é importante, logicamente, que a população seja treinada. Como a população vai agir
em determinadas situações de emergência. Vai ter um alarme lá na cidade, vai ter uma sirene, que se essa sirene for tocada, a galera tem que sair, tem que correr, tem que ir para um ponto alto, ou tem que ir para um ponto pré-definido. Então, é isso, tá, pessoal? Você tem um cenário, você tem que ter lá os procedimentos, as metodologias que serão seguidas para cada cenário de emergência. Tá? Seguindo para o próximo item, a gente já está chegando ao término da nossa live. Relação de telefones úteis. É muito comum ter isso nos planos de emergência. Isso de modo fácil, não só no plano de emergência, mas espalhado na sua planta, em quadros de aviso, por exemplo, a relação dos telefones úteis. Tá? Telefone da Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Florestal, órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros, SAMU. Não, Ju, mas Corpo de Bombeiro eu sei de cor. Mas na situação de emergência você esquece. Você não sabe se é um 93, se é um 92, se é um 91, se é 190, enfim. Então é muito comum no pânico a gente acabar esquecendo. Então se você tem essa informação rápida, de fácil acesso, seja nos quadros de aviso, seja no documento, seja no cartãozinho, você pode colocar esses telefones no cartãozinho e entregar para cada brigadista, ou você pode entregar até mesmo para cada funcionário da sua empresa. Imagina lá que você tem um crachá, no verso do crachá você tem lá alguns telefones úteis em situações de emergência. Né? Tem que ser um local de fácil acesso, tá, pessoal? Então, isso é muito importante e é um dos documentos integrantes aí do plano de emergência. Não só telefones de órgãos externos, mas também de pessoas internas à sua planta, pessoas estratégicas como lideranças, brigadistas. Pode ser necessário, pessoal, dependendo do tamanho da sua emergência, você ter que acionar o seu brigadista que de repente está na casa dele, sei lá, se prepara aí, está tendo, por exemplo, você está só um exemplo aqui, há um tempo atrás aí nós tivemos, eu não sei se foi em Santos, acho que foi no Porto de Santos, se não estiver enganado, nós tivemos um incêndio que durou lá 3, 4 dias, né? Não sei se vocês lembram disso, foi no ano passado, ano retrasado, sei lá, que teve um incêndio lá que durou 4 dias. Então, numa situação dessa, você vai ligar para a sua brigada de emergência, olha, se prepara aí, a van está passando aí para te buscar, para vir para cá, para a gente fazer um sistema de revezamento aqui entre os brigadistas para atuar nesse tipo de emergência, né? E assim por diante, tá, galera? Então é importante ter aí os contatos úteis em situações de emergência, tá ok? E por último, o último tópico é o RT, o responsável técnico, ou os responsáveis técnicos, tá certo, pessoal? Quem foi envolvido na elaboração desse documento? Eu envolvi brigadistas, eu envolvi as gerências, eu envolvi alguns supervisores de área, participaram. Lembra que eu falei que um plano de emergência deve ser feito por uma equipe multidisciplinar? Então é nesse momento que você vai citar essa equipe, tá? Quem são as equipes, né, as pessoas que participaram da elaboração desse plano, da revisão desse plano, quem é que aprovou esse plano, né? E aí você pode, no item aprovação, você pode ter um responsável técnico, pode ser lá o engenheiro de segurança, né? Ou você pode ter mais de um responsável técnico, né? E aí cada responsável técnico tem que recolher a sua RT, a sua anotação de responsabilidade técnica, no caso do engenheiro, né? E esse cara, essa pessoa é que vai ser a responsável técnico por esse documento. Ou seja, lá na Vale, por exemplo, na Samarco, né, no plano de emergência deles, com certeza tinha lá, né, como foi transmitido aí pelos jornais, né, tinha lá a empresa que elaborou o plano de emergência. Então essa empresa foi chamada para poder esclarecer, para poder prestar contas, né, por que o plano de emergência não funcionou. O plano de emergência que essa pessoa elaborou, por que ele não funcionou. Então, muita atenção quanto a isso. Não é um documento muito simples, tá? Se você não tem expertise sobre isso, não elabore, tá? Ah, mas o meu chefe pediu, tá? Mas você não é obrigado a saber de tudo, tá? A gente não sabe de tudo. Eu trouxe aqui para vocês aquilo que eu conheço, o que eu conheci nesses 16 anos que eu estou na área, mas sem dúvida nenhuma tem muita coisa para me aprender com relação a esse assunto de plano de emergência, tá, pessoal? Então você não é obrigado a saber de tudo. Não é porque você é técnico de segurança ou engenheiro de segurança, você tem que saber fazer PAI. De forma alguma, tá? Sinceramente, no meu curso de técnico de segurança, eu não me recordo de ter, né, de algum professor ter ensinado como elaborar um PAI. É lógico que existem várias matérias que contribuem para isso, né, para a construção de um documento desse. Mas ensinar, explicar detalhadamente como fazer um PAI, nem na pós-graduação eu também não vi isso. Então, assim, isso você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Vai aprendendo ao longo do tempo, contrata uma empresa, participe, esteja junto,
quando contratar uma empresa, para você aprender como que um PAI, né, como que um documento é elaborado, tá? Então essa é a minha dica aí para vocês, tá certo? Muito cuidado com isso, né? Não, beleza, eu sou técnico de segurança, eu vou elaborar o plano. Cuidado, tá, pessoal? Lembrem-se sempre da responsabilidade técnica. Enquanto tudo vai bem, show de bola, beleza, tá tudo certo, mas a hora que der um probleminha, vocês podem ser chamados para esclarecimentos adicionais perante os órgãos aí, o Ministério Público, enfim. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e boa noite. Até mais.